Gostaria de estar aqui comentando com vocês, queridos, porque a oração, né? Jesus, ele ensinou a orar e não ensinou a pregar. Ele só falou, ide, né? E tem partes que fala, abre tua boca e eu te encherei. Porque não és tu que fala, mas sim o Senhor que usa os nossos lábios. E muitas vezes usa a nossa vida. E ensinou nós a orar. Queria trazer para a meditação aqui, nesta manhã, Lucas, Lucas 18, que a parábola da viúva persistente. Mas o que será que isso tem a ver em oração? Né? Não poderia estar uma outra frase escrita aqui? E veja bem, aqui o que diz esse texto, né? Esse pequenino texto. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus sempre estava ensinando através das parábolas. E então ele diz assim: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele. Queridos, esta mulher, essa viúva, tinha uma necessidade na qual ela precisaria conversar com o rei. E este rei, pelo conhecimento daquele povo, era um rei, como diz aqui a parábola, né? Que este rei teria um coração muito duro, não temia a Deus e nem tampouco a qualquer homem, né? E se nós estivermos em oração e apresentarmos tudo em oração, nós devemos a ninguém temer. Ainda que nós devemos contar a nossa necessidade ou pedir algo que seja feito ao nosso favor, perante um juiz, perante uma autoridade maior sobre nossas vidas. Então nós não devemos temer, mas sim orar sempre e nunca desfalecer diante de nenhuma questão que você se apresente. Tem pessoas que têm questões assim um pouco meio complicada na justiça, que muitas vezes o intercessor, a pessoa pede a oração, a gente vai orar pelaquela causa, orando Deus vai desvendando, mas outras questões a pessoa tem que especificar o motivo na qual ela está pedindo aquela oração. E quando a pessoa às vezes fala o motivo, seja um, um bem material, seja na área da saúde, seja é, conjugal, seja com filho, seja um trabalho, e dá especificando o motivo da oração, muitas vezes acontece um embaraço durante aquela oração, porque vem um outro esclarecimento, que a pessoa precisa determinar o que realmente ela está pedindo, porque às vezes o pedido que ela faz naquela oração pode vir prejudicar o seu próximo, ou não está dentro da vontade de Deus para aquele bem ou aquela situação aconteça. Então, olha só, vamos continuar lendo aqui. Esta viúva, ela foi até aquele juiz, ele não tinha temor nenhum. E quando Deus ele quer agir na tua vida, querido, a oração é a essência. Ela adorna o que você está pedindo. É como se você decorasse, fizesse uma decoração para uma festa e você vai receber os seus convidados. É a parte principal. Você ali coloca aquele enfeite muito lindo, né? No tema daquela festa.
Então, a oração é a base de todas as coisas. Então, essa viúva nem se preocupou se esse rei, né, aqui na parábola de Jesus, se ele iria atender ou não, mas ela perseverou, ela não desfaleceu. Aí veja bem aqui, dizendo-me, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Não foi de cara que esse juiz ele atendeu. Por algum tempo ele nem se incomodou. Quantas vezes, né, a gente diz, conta queixa alguém, ou chega até uma situação e conta a necessidade, e a pessoa muitas vezes ela nem para do que está fazendo para te atender e ignora a tua necessidade. Mas ela não desistiu. Ela continuou insistindo naquilo que ela queria, porque havia um adversário, havia um inimigo ali perturbando, havia algo que lhe incomodava. Então ela foi ter com aquele juiz, porque o juiz era que iria dar a solução para aquela causa. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse contigo. Depois ele ficou ali pensando, né? Ainda que eu não tema esse Deus, e nem respeito os homens, né? Eu sou o rei. Eu sou o rei, eu mando, eu faço, eu aconteço, porque eu sou a autoridade maior. Eu ganhei, então eu vou fazer conforme eu quero. Então não tema a Deus, eu não temo aos homens, mas o nosso Deus é soberano e é sobre todas as coisas e tem todo o poder e ouve a oração e responde. E quando ele dá a ordem e quando ele se levanta diante de uma questão, pode o rei não ter temor, pode não ter adoração, pode ser o que for. Ele usa para abençoar aquele que ele quer abençoar. Por isso Jesus aqui disse: não desfalecei, permaneça orando, insista orando, vai em busca daquilo que você quer. Então, queridos, ele pensou, né? Não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, todavia, como esta viúva me molesta, me perturba, ai, que mulher chata, né? Fico imaginando uma pessoa que vai toda hora na tua casa te importunar e você se cansa e vai atendê-lo. Porque de tanto insistir, as crianças geralmente elas insistem muito, né? Com os seus pais. Umas coisas devemos prestar atenção para que seja para o bem. Mesma coisa é Deus. Então, ele pensando, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazê-lo, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. Vou logo atender esta mulher para que ela siga o caminho dela e eu continue aqui, sem temor a Deus, sem respeitar os homens, mas obedeceu a Deus. Quando ele determinou a bênção para aquela mulher. A mesma coisa com as nossas vidas. E aí, veja bem, queridos, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Ele não era um juiz justo. E mesmo assim, ele pensou e resolveu atender aquela mulher. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles? Se Deus, que é um Deus zeloso, que cuida dos seus, temos a fé neste Deus que ele pode todas as coisas. Tem sempre o melhor plano para nossas vidas, porque nós enxergamos, queridos, somente o que passou e o dia que estamos vivendo agora. Nós não sabemos lá na frente. E às vezes o que nós pedimos
aqui neste momento, não vai ser uma coisa legal ou bom lá na frente. Existem determinadas situações, determinados momentos que nós vivemos. Só que na causa desta viúva, era o momento preciso. Porque o seu adversário estava ali atormentando naquele momento. Era algo ali. E ali, de tanto ela insistir, aquele juiz que não tinha um coração de misericórdia, atendeu. Quanto mais o nosso Deus, que é o Deus justo. Ele é a justiça. E se você sofre por alguma injustiça, e é a verdade que você especifica diante a tua causa, perante ao Senhor, Ele atenderá com certeza. Que você possa ter um pouco mais de paciência e fazer aqui o que diz este versículo. A parte deste versículo. Orar sempre e nunca desfalecer. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, eu fico assim, imaginando que se Jesus fosse vir daqui a 50 anos, acho que não vai ter mais ninguém na igreja. Porque cada dia que passa, a fé das pessoas tem enfraquecido. Porque as pessoas elas estão muito mais interessadas no que é material do que mesmo se arrepender dos vossos pecados e achar em Cristo a salvação. Queria também comentar com vocês Timóteo. Timóteo. Timóteo? É. O 2. Primeiro, segundo. É o primeiro Timóteo. O versículo 2. Oração por todos os homens. Pois antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões. Súplicas, você suplica, você derrama teu coração, suplicando a Deus, você ora de uma maneira que se você primeiro, você esvazia de si e suplica a Deus aquela misericórdia, pedindo socorro. E também em orações, em todas as questões e com intercessões. A oração você pode fazer todos os dias, determinada oração, pode escrever no caderno que você quer e também a oração, que esta oração é a oração que você tem um contato e a intimidade com Deus todos os dias. Esta oração, você não vai orar para que Deus venha, vamos supor, resolver a questão do irmão, resolver a questão que você tem que apresentar uma questão para um advogado, resolver na lei. Esta oração é a tua oração com o Pai. A edificação é tu falar com o Pai e Ele falar contigo. É a oração que você fala em línguas estranhas por muitas e muitas vezes. Porque aqui na oração, que fala também sobre os dons, a parte que fala de dons que nós deveríamos falar em línguas todos os dias. Mistério de língua todos os dias. E seria bom que seja todos os homens que têm a Cristo orar em línguas. Porque você edifica a si
mesmo. Deus entende esta língua. É a língua dos anjos. Então, olha, súplica, oração, oração de edificação. Eu vou orar. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu estou aqui, eu quero de ti. Toca na minha vida. É você com a intimidade com o Pai. Você ora ao Pai e ele te enche. O Espírito Santo, querido, ele convence o homem do pecado e quando o homem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a morar com este homem. E se ele vier praticar algum pecado que desagrada e que traz um desconforto muito grande, esse Espírito Santo, ele vai tocando, falando com a pessoa. E se você insiste em pecar, você vai ter suas consequências mais tarde. Então, a intercessão é uma oração que você não ora só hoje por uma causa. Veja essa viúva, quantas vezes ela foi falar com o juiz e quantas orações ela não deve ter feito com respeito a esta questão. Então, veja bem, a intercessão, você separa para interceder. Você se comove, você tem compaixão, você não desiste, você insiste naquela oração e só vai parar quando você vê a coisa acontecer. Você intercede e o Senhor vai colocando as causas, o porquê nós devemos interceder e vai dando muitos e muitos testemunhos dentro das intercessões, porque a intercessão, queridos, ela tem um poder muito grande perante a Deus no reino espiritual. E o inimigo não se conforma com o intercessor que intercede pela igreja. O intercessor é aquele que fica lá atrás dos bastidores. Viu, meus queridos? Ele intercede, ele fica ali buscando pelaquela vida de manhã, durante o dia inteiro. Momentos se reserva para orar, aplica a palavra, Deus fala, Deus ministra, Deus revela, Deus dá visão, Deus vai mostrando. E durante a noite e nas madrugadas também, e ainda quando dorme, viradinha na cama, acorda e já acorda intercedendo. É como uma mãe ou um pai que gera um filho no ventre. Aquele filho vem a nascer, e aí as noites e o tempo que aquela pessoa tem é a cada 2 horas, 3 horas, acordar durante a noite para dar alimentação à criança, trocar a fralda, ver se está dormindo bem, ela cuida, ela zela, e durante o dia também. Então, é um cuidado que essa mãe tem para com esta criança. O intercessor é a mesma coisa. Ele tem cuidado por quem ela tá orando. E muitas vezes pergunta também, porque nós não sabemos nada. Quem sabe é o nosso Deus. Deus revela a nós. Então, a gente faz algumas perguntas para saber se aquilo que a pessoa está falando é realmente a necessidade dela. Então, com intercessões e ações de graça por todos os homens. Ações. Temos que ter ações. Não adianta eu orar. Orar, não, irmã. Você vai na casa de alguém e fala, irmã, olha, eu estou precisando de um pedaço de pão. E eu não tenho hoje para tomar um café. Ou você conta um assunto e você percebe que a pessoa contou uma necessidade. E você fez que nem ouviu. Você se comportou de um jeito que não estava nem ali com a situação dela. E aí você vai, ora, despede a pessoa, mas o que você podia fazer era ir lá no seu despensa, pegar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um açúcar e entregar para aquela pessoa para atender pelo menos aquele momento, aquela hora, porque Deus proverá. E Deus vai trabalhando e se alegrando pelas nossas ações. Então, veja bem, ação, oração sem ação. Você ora e diz, vai, irmã, Deus proverá. Mas você que ia prover. Deus
tocou no teu coração e você virou a página, não quis nem saber da história da irmã. Às vezes julga pela roupa que veste, porque às vezes é mais fácil alguém ajudar alguém que está mal vestido, sujo, descabelado, do que ajudar uma pessoa que está limpinha, bem vestida, que diz, bom, não precisa, porque julgou a aparência, né? Então, nós temos que ter ações para estar fazendo aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. Por todos os homens, certo? Por todos que habitam na face da terra, homem, mulher, criança. Aqui no específico, quem é o tipo de pessoa? Ah, bate uma pessoa na tua porta, tá com fome, tu não vai dar um pedaço de pão, porque não é teu amigo, não faz parte do tua panelinha, né? Porque agora é um tal de panelinha no mundo, porque o WhatsApp, olha, é o diabólico mesmo. Tem coisas que é para nos ajudar, mas tem coisa que se você não vigiar, você fica naquela panela, não sai dali. Não cresce, ali você briga, ali você fica de mal, ali você. É uma bagunça tão grande que se convocar essa panelinha para orar, não querem orar, né? Então não quero nem entrar muito nesse assunto, porque o mundo está aí. Né? O sistema está tomando conta de muitas vidas, até daqueles que são os escolhidos. E também devemos orar com ações de graça. Para quem? Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Lembra que outro dia eu trouxe uma palavra sobre isso aqui? Pelos reis devemos orar, não criticar, né? Devemos orar, porque isto é bom e agradável diante do Deus nosso Salvador. Olha, um benefício tão lindo, um amor tão grande pela nossa vida, que lá no começo do mundo, no jardim do Éden, Deus já estava ali quando eles pecaram, já no plano. O que tenho para doar? O que tenho para assistir essa necessidade deste homem pecador, né? Pecaram, desobedeceram, eu dei a ordem. Eu ia toda tarde conversar com eles. Eu tinha o meu momento com o que eu criei, né? Eu criei ali o homem, depois eu fiz a mulher, porque vi que ele não poderia estar só. E estava ali, dei a ordem, e eles foram dar ouvido à serpente, enganando ali, dizendo que eles seriam igual a mim, desobedeceram. Eles estão ali escondidos, porque já perceberam quem eles são. Eles estão ali nu. Nu é pecado, né? Toda vez que você sonha nua ou nu, simboliza pecado. Devemos vigiar. Então, veja bem, eles ali perceberam que estavam nu. Eles nem pediram, eles nem abriram a boca. Tem pessoas que chegam perto de você que só ela chegar, Deus fala, dê isso para fulano, faça uma oração, não despeça, largue tudo, faça isso. Nós temos que largar tudo, querido, e obedecer a Deus. E fazer naquela hora. O reino de Deus é assim, é com prudência. Temos que avançar muito mais além daquilo que nós está ao nosso alcance. Aqui nele fala assim uma palavra lá atrás, onde diz, se o teu patrão mandar tu fazer tal coisa, tu faz muito mais além daquilo que ele está pedindo, como se você estivesse fazendo para mim. Então, se você tem esse esforço, agrada a Deus. E ele no plano, tão lindo, é, tentando não, queridos, compreendendo o que eles fizeram, né? Não vigiaram, cederam à tentação, e através de um, passa para o outro, como a mulher, passa para Adão. E veja bem, ele fez roupinha para ele, né? É igual a Alice, né? Fez as bonequinhas, fez as roupinhas para a bonequinha. Deus ainda foi lá, pegou uma planta lá e fez uma roupinha para ele. Mas veja bem, ali veio o plano de salvação, veio Jesus, né? Por ela pecou e pela mulher há de nascer Jesus para trazer a salvação. Então,
algo tão lindo que se todo homem entendesse esse amor e esse escape de você ficar livre das trevas, querido. Então, por que não fazer aqui, aplicar a palavra do Senhor? Olha, se eu fizer isso aqui, eu vou agradar a Deus. Ah, vou agradar a Deus, o coração dele vai se alegrar muito. Porque tá aqui, olha, ele falou aqui, se eu fizer isso aqui, ele ficará feliz, ele se alegrará. Então, queridos, por que não fazer a vontade do Senhor, né? Que quer que todo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens, todos, aqui não diz uns, não, todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus, querido, não existe ninguém que pode interceder por você além de Jesus. É Jesus que intercede por você. Não há outro Deus além do nosso Deus. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para que, para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, aqui é Paulo falando, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Às vezes tem pessoas que ela ora ao contrário, e ela ora a oração afrontando. Queridos, não é essa oração que o Senhor está mandando que a gente devemos orar. Viu, queridos? E quando há uma necessidade que passa por perto da gente, em todo lugar, em qualquer situação que você esteja vivendo, levante as mãos diante com amor, com ação de graça. Ministre a bênção na vida daquele necessitado. Seja educado como Jesus é. Pergunte: você quer uma oração, meu amigo? Você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus pode atuar nessa situação, nessa questão? Você crê que Jesus ele te livra desse teu adversário? Você crê? Você quer que eu ore por você? Então você ora. E depois você pergunta: você quer que eu venha te ajudar em oração? Posso te ajudar em oração. Convide aquela pessoa para orar com você. Deixa eu ver se eu marquei mais outro. E aqui, Tessalonicenses 2. É isso aí. Esse Tessalonicenses 2, Paulo, ele, quando ele viajava, ele sempre escrevia as cartas.
ele, ele sempre rogava pelaqueles irmãos, em alguma situação que ele conhecia. Então, ele estava orando pelaquele povo para que eles perseverassem na oração. Viu, queridos? Eu quero pegar esse pouco de tempo que nós ainda temos para orar, né? Para orar, para intercedermos pelas famílias, para nós estarmos colocando diante de Deus os sentimentos de muitas pessoas que estão passando por um momento de tristeza, de depressão, de pânico, de ansiedade, de pensamentos desgovernados. Eles não conseguem ter um pensamento fixo em alguma coisa, mas quando eles estão começando a pensar em um propósito, em alguma coisa que vai fazer, eles não conseguem, porque a mente deles estão embaralhadas e estão vivendo uma ansiedade. Nós, até as crianças estão vivendo este momento. Nós vamos apresentar a Deus para purificar o nosso ar. O nosso Deus é poderoso. Queridos, as promessas do Senhor se cumprem em nossa vida. Todas as promessas que o Senhor prometeu aqui na sua palavra. As profecias que este livro nos traz, cumprirá. Passará todas as coisas, mas a palavra do Senhor não passará. Mas a profecia que Deus usa o profeta, vai lá e fala. Esta profecia o Senhor muda. Ele diz, vai lá, profeta, fala naquela família, põe tua casa em ordem, porque a morte baterá na porta. Então, se aquela família põe a casa em ordem, como diz outro versículo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, ele muda. Ele manda que vá lá. Ele muda esta profecia. Mas a profecia que está nesta palavra se cumprirá. Então, Deus, perante o apoio que tu nos dá, nós queremos pedir, Senhor, que se vier alguma coisa sobre o ar sendo contaminado, seja o que vier para atingir o teu povo e a humanidade, nós pedimos a tua intervenção. Purifica, Senhor, o ar que nós respiramos. Cuida da nossa vida, do nosso sentimento, Senhor, das nossas emoções. Abençoa as crianças. Se alguma coisa em nosso corpo é injetado, seja através de remédio, seja através de qualquer líquido, seja através de qualquer coisa, seja através de uma comida, seja o que for, Senhor, que venha causar dano, nós te apresentamos nesta manhã, Senhor. Nos purifica, Senhor. Purifica o nosso sangue. Purifica, Senhor, as nossas células, troca elas, Pai. Renova elas, para que seja de melhor para o funcionamento do nosso organismo. Deus, cuida, Senhor, de todos os nossos membros internos, do nosso coração, que está cansado. Os músculos estão cansados de tanta medicação que este corpo ingeriu, que resolve uma coisa e danifica outras. Deus, purifica-nos por dentro, Senhor. Sabemos que somos purificados com o sangue de Jesus, Senhor, na área do pecado, mas purifica também o nosso corpo, Senhor. Nos ajuda a ingerir alimentos necessários, agradáveis para a nossa saúde. Nos dê sabedoria para saber cuidar de nós, do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Senhor, faz com que as batidas do nosso coração funcionem através do bombeamento do coração certo, Senhor, que até chegar o sangue, sejam as veias todas limpinhas, Senhor. Eu creio, Senhor. Deus, cuida da pele.
repreendendo todo tipo de doenças de pele, câncer, eczema, tantas coisas, Senhor. Alergia, seja o que for, Senhor. Nós queremos ser sarados na pele também, Senhor. Os nossos cabelos, Deus. O fígado, a coluna, os nervos. Eu creio no teu poder, Senhor. Por isso estamos aqui orando e apresentando o nosso corpo interior, Deus. E as nossas emoções também, Deus. Os nossos sentimentos. Tudo que for de mágoa, tudo que for que não traz coisas boas. Porque se nós guardarmos no nosso coração, Deus, a mágoa e não perdoamos os nossos irmãos, não perdoamos aqueles que nos ofendem, que muitas vezes maldiçoa as nossas vidas, nós abençoamos a vida deles. Deus abençoe a vida dos nossos inimigos. Toca neles, que eles possam conhecer a verdade da tua palavra, Senhor. Que o papai perdoe o seu filho, a sua filhinha, a mamãe também, perdoe. Que os filhinhos perdoem o papai e a mamãe. Perdoe o seu irmãozinho. Vocês são uma família. Nesta casa é muito bonito quando se escuta o barulho dos pratos, dos talheres para colocar na mesa, para sentar a família para comer aquele alimento que vai servir para o corpo. Senhor, que nesta mesa não entre outro ingrediente que venha causar danos, que é falar mal do irmão, falar mal do vizinho, falar mal do amigo, falar mal do patrão, falar mal do pastor. Falar mal, Senhor, uns aos outros. É abominável aos seus olhos. Deus, tenhas misericórdia, que os papais tenham paciência de ensinar os seus filhos com moderação, com mansidão. No grito não se ganha nada, Senhor, mas com a autoridade. Não podemos deixar os filhos fazer o que quer, porque amanhã eles vão mandar nos pais. Ó Deus, os valores da família prevalecem na tua palavra. Grande Deus Todo-Poderoso, que nas nossas vidas nunca falte o azeite sobre nossas vidas, Senhor, que possamos ser cheios até transbordar, porque transbordando não tem espaço para outras coisas. Que possamos ser limpos, purificados, sem mistura. Queremos o nosso sangue sem mistura, a nossa célula sem mistura, para que o nosso corpo funcione bem. E da mesma forma, Senhor, nós queremos ser limpos, separados para Ti, sem mistura, Senhor, com o mal, porque queremos Te adorar e Te servir, meu Deus. No nome de Jesus, façamos esta oração, crendo que o Senhor vai responder, porque o seu reino ganhará e as trevas perderá. Príncipe das trevas, enganador, mentiroso, causa tanta briga, tanta confusão, distorce as palavras. Deus nos dá uma mente clara para as coisas do céu, nos dá uma visão ampla, como a da águia, para as coisas celestiais. Talvez não sabemos pronunciar as palavras corretas, Senhor, mas sabemos, Deus querido, que Tu és o Todo-Poderoso, que usa até a vida daquele juiz e justo para abençoar as nossas vidas. Queremos Te pedir pelas criancinhas que estão nascendo, que estão prestes a nascer, que venham com saúde, Senhor. Queremos pedir que o Senhor dê um bom parto para as mamães, para a Ágata, para a Daniele,
e para tantas outras mamães que estão esperando seus bebês e estão um pouco apreensivas, que o Senhor esteja na frente de todo o preparo do nascimento do bebê. Nós te agradecemos porque tu ouviu a nossa oração, Senhor, nesta manhã. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia da humanidade. Tenha misericórdia do país. Nós pedimos pela vida do nosso presidente, que o Senhor venha abençoar a vida dele, prevaleça a tua vontade naquele que tu quer, Senhor, que continue. Seja feita a tua vontade pelo teu povo que ainda habita na terra e que muitas almas ainda precisam de serem alcançadas. Pai, nos desperta com sabedoria, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a divulgar a tua palavra, nos usando nos dons e talentos que precisamos para ministrar a tua palavra e trazer ao conhecimento da verdade para aqueles que vivem na mentira. Queremos também, Deus, te agradecer pela vida de Maria Cristina, pela vida da Maria Madalena, pelaquela família que está no hospital. Queremos te agradecer pela netinha da Regina, da Renata, da Rogerina, todas essas pessoas que pediram pelas netinhas. Por incrível que pareça, foram todas essas vovós pedindo pelas suas netinhas. Pela Evelyn, o Senhor alcance, trazendo saúde para estas crianças. Em nome de Jesus. E repreenda toda desobediência. Que as crianças cresçam com um coração inclinado para as coisas de Deus. Esta é a oração, querido, que façamos nesta manhã. Repita esta oração no decorrer do dia. Tente agradar a Deus, você que está vivendo essa vida de qualquer maneira. Conhece a verdade, mas não põe em prática, né? Então, se você, de muitas tentativas, você vai, com certeza, um dia acertar, tá? Faça que nem essa mulher que importunou aquele juiz. Amém, queridos?